Glória a Deus. Pode deixar essa figurinha aí. Nós estamos com as pregações lá no Spotify, mas algumas pessoas me procuraram, falaram, pastor, estou com dificuldades ali no Spotify e tal. Aí reativei meu canal de novo no YouTube. Então as pregações do Spotify também estão no YouTube, se você preferir. Amém? Glória a Deus. Queridos, o tema para hoje foi um tema bem peculiar, diferente, que é 4 pescadores e 2 tarefas. Você pode repetir comigo? 4 pescadores, 2 tarefas. Vamos lá, todo mundo, de novo. Isso, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, as Escrituras, quantos apóstolos teve Jesus? Essa está fácil aí. Quantos? 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, 4 deles eram pescadores. Quem eram eles? Pedro, André, Tiago e João. Amém, igreja? Eram 4 pescadores. Então, nós vemos ali que 25% aqui do ministério de Jesus aqui era composto de pescadores. Amém? E Jesus chamou 2 pescadores para uma tarefa e outros 2 para outra tarefa. Então vamos ler aqui, acompanhe junto comigo no telão, ou pode abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 18 a 20, que é a chamada de Pedro e André. Tá? O momento que Jesus chama Pedro e André para serem seguidores dele. Tá? Ali na figurinha ali, pode voltar ali, Ana, na figurinha, olha só. Na figurinha está do lado esquerdo ali, ó, Jesus chamando Pedro e André, tá bom? E do lado direito ali, nós vemos Tiago e João sendo chamados, e nós vamos ler juntos ali, quem estava junto, o pai deles, Zebedeu, tá bom? Então, Mateus capítulo 4, verso 18, você pode ler junto aí, tá bom? Mateus 4, 18, só até o 20, diz assim, ó. Enquanto Jesus andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. 19. Então Jesus lhes disse: sigam-me e eu os farei. Vamos lá, todo mundo? De novo, o que Jesus fez eles? Isso, eles estavam pescando e Jesus, de forma brusca, falou: parem tudo que vocês estão fazendo imediatamente e me sigam. E a partir de agora, vocês não vão mais pescar peixes. Vocês vão deixar essa profissão natural e vocês vão ter uma profissão espiritual, uma vocação e um chamado. Vocês vão ser pescadores de homens. Pode passar o próximo ali, ó. No mesmo instante, eles deixaram as redes e os seguiram. Amém, igreja? Deu para entender aqui, né? A chamada de Pedro e André. Agora nós vamos ver o mesmo texto, só que relatado por outro evangelista, que relatou exatamente a mesma coisa. Está em Marcos capítulo 1, dos versos 16 a 18. Pode abrir aí. Próximo evangelho, você está em Mateus, você vai passar para o próximo. Marcos capítulo 1, 16 a 18, o mesmo momento, só relatado por Marcos. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André. Aqui é um detalhezinho, Marcos registra que André era irmão de Pedro, tá bom? Os 2 irmãos, tá? André, irmão de Simão Pedro. Veja a importância de nós colocarmos um evangelho do lado do outro para ler, porque às vezes um evangelho vai ter uma informação que não tem no outro. Amém? Jesus viu Simão e André, seu irmão, lançando redes ao mar, pois eram pescadores, igual nós vimos em Mateus, tá? Então Jesus lhes disse: sigam-me e eu os farei, vamos lá todo mundo? Pescadores de homem, mesmo relato de Mateus, tá? Isso. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram, tá bom? Então, tanto Mateus quanto Marcos relatam a mesma coisa. Os 2 eram pescadores, os 2 eram irmãos,
os dois estavam no ato da pesca, e Jesus pediu bruscamente para que eles largassem tudo e o seguiram. E ambos fizeram o quê? Deixaram tudo para seguir Jesus. Amém? Agora vamos ver Jesus chamando Tiago e João, tá? Volta de novo para Mateus capítulo 4, verso 21 e 22. Mateus 4, 21 e 22. Indo adiante do que? Nós lemos antes ali que Jesus chamou primeiro Pedro e André. Jesus passou mais um pouquinho, era na mesma praia, era na mesma margem. Eles estavam numa certa distância que a Bíblia não aponta, se era 1 quilômetro, 2, não sabemos. Mas era no mesmo local, na mesma praia, tá bom? Indo adiante, viu outros 2 irmãos. Repete comigo, 2 irmãos. Quem eram esses irmãos? Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou. Muda a versão para nós, Ana. Vai para Almeida, tá? Olha o que o Almeida fala ali, no verso 21. Muda para o verso 21, tá? Isso, essa versão tá legal, ó. Adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, tá? O que eles estavam fazendo? Vamos lá? Pode repetir todo mundo? De novo, todo mundo. Pedro e André estavam fazendo o quê? Jogando as redes ao mar e pescando peixes, certo? Então, dá-se a entender o quê? Que eles estavam pescando, pegando os cardumes, pescando, pegando os cardumes. Jesus, andando um pouquinho mais à frente, viu outros 2 pescadores. Mas esses 2 aqui não estavam pescando. O que eles estavam fazendo, igreja? Ambos eram pescadores, mas com funções diferentes. Amém? Amém? Maravilha, pode seguir. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Olha o detalhe aqui. Pedro e André só deixaram o barco. Tiago e João deixaram o barco, mais o pai. Amém? Isso. Pode seguir? Não, até aí mesmo. Ótimo. Vamos ver a mesma chamada agora, visto por Marcos, tá? De Tiago e João. Marcos 1, 19 e 20. E passando dali um pouco mais adiante, você já conhece a história, né? Jesus tinha visto os primeiros 2, passou um pouquinho mais à frente, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco. Qual que é a informação? A mesma ali, vamos lá? Consertando as redes, isso. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, olha esse detalhe aqui. Então, no caso de Tiago e João, eles tinham de alguma forma um empreendimento, tá? Não era só os 2, mas o pai. Tinha funcionários que trabalhavam na área, no ramo da pesca também, amém? Foram após ele, tá bom? Vamos lá, queridos. Vamos falar sobre essas 2 tarefas. Quando nós lemos isoladamente alguns versículos na Bíblia, como, por exemplo, a chamada de Jesus para Pedro, que você conhece ali em Mateus 4, venha após mim e eu te farei pescador de... Muitas vezes nós colocamos isso num pacote, como se toda a igreja devesse fazer só isso. Vamos explicar bem. Qual é a função principal da igreja, independente da placa, da denominação, da visão da igreja? A função principal da igreja: estar com as portas abertas, pregando o evangelho da salvação, para que almas sejam salvas. Amém? Resumindo, a função principal de qualquer igreja é salvar almas através do evangelho de Jesus. Amém? Ou seja, pescar almas. Perceba aqui que Jesus está usando uma analogia. Pastor, o que é uma analogia? Me explica. É você usar um sentido de alguma coisa para explicar algo relacionado àquilo.
Amém? Jesus costumava fazer isso com parábolas. Falar de trigo, de joio, criança, redes, mar. Amém? Jesus usava uma linguagem fácil para todo mundo entender. Jesus era especialista em usar analogias, tipologias, uma coisa que quer representar algo relacionado àquilo. Amém? E ali Jesus, quando está falando de almas, de vidas, qual é o símbolo que Jesus usa? Peixe. Amém? Você pode repetir comigo? Jesus usou os peixes para simbolizar pessoas. Amém? Só que veja que Jesus, chamando os pescadores ali, Pedro, André e Tiago e João, ele não deu só essa função de sejam pescadores. Ele deu essa função para 2 dos 4. Agora, para outros 2, ele falou: ó, vocês não vão pescar, vocês vão consertar as redes. Amém? Todos nós fomos chamados a sermos pescadores. Amém, igreja? Todos nós, de alguma forma. Tem pessoas que vai ter habilidade para pescar criança, falar para criança de Jesus. Tem pessoa que vai ter habilidade para falar para adulto. Tem um querido e amado irmão aqui dessa casa, que tempos atrás estava conversando comigo e falando: pastor, eu tenho uma linguagem para gamers, que é galera que joga RPG, jogos. E ele fala: eu sei pregar para esse público. Então ele vai ganhar aquele público, amém? E essa tem que ser a mente da igreja. A sua linguagem, a sua cultura, a sua forma de expressar vai ganhar determinado público, amém, igreja? E essa é a razão pela qual o Senhor Jesus usou esse exemplo relacionado aos peixes, porque quando você vai ao mar e joga a rede, ou mulinete, enfim, a vara, você concorda comigo que pode vir qualquer tipo de peixe? Pode vir peixe pequeno, peixe grande, peixe magro, peixe gordo, todo tipo de peixe, peixe colorido, peixe de uma cor só, porque realmente representa todo tipo de pessoa, amém, igreja? E a igreja precisa ser um celeiro de vidas, de almas, precisa ser um lugar onde acolhe todos os peixes, todas as almas possíveis, amém? Só quem entendeu, aplauda Jesus. Glória a Deus. Alguns serão separados por Jesus para pescar almas. Outros serão separados por Jesus para consertar redes. Amém? Vamos repetir. Alguns serão separados pelo próprio Cristo para pescar almas. E outros para consertar as redes. A pergunta para essa palavra rápida aqui para os nossos corações é: em qual grupo você está? Vamos aqui falar dos dois, tá bom? Põe ali de novo Mateus 4,19, para a gente pegar aquele pedacinho ali. Vamos falar primeiro de Pedro e André. Jesus aqui falando, olhando no olho de Pedro e André, disse-lhes: venham após mim e eu vos farei, vocês Pedro e André, pescadores de homens. Pastor, o que é um pescador de homens? São pessoas que têm facilidade em evangelizar. Então me explica, pastor, o que é evangelizar? Falar de Jesus. Amém? Tem pessoas que têm uma naturalidade, uma facilidade de falar de Jesus. A pessoa chega já na padaria, encontra um amigo: oi, tudo bom? Como é que você está? Quanto tempo? Meu Deus, faz tempo que eu não te vejo. Você está indo na igreja? Não estou. Então, ó, tem culto lá na Hope, lá domingo 19 horas, vai lá. A pessoa tem facilidade. Ela tem essa aptidão que Deus deu com facilidade para ela falar de Jesus. Ela vai num PA, já senta do lado de alguém, você quer uma oração? Já está falando de Jesus, já está abraçando a pessoa, já está chorando junto. Ela tem essa desenvoltura, essa facilidade de falar de Jesus para o próximo. O evangelista, a pessoa que evangeliza, ele também foi comparado por Jesus de uma outra forma, e uma outra passagem aqui que eu quero ler aqui com vocês. Mateus capítulo 13, verso 3.
Você está com Bíblia, pode sublinhar aí. Mateus 13, 3. Olha o que Jesus fala. Na parábola do semeador. 13, 3. Deu problema ali no telão? Então vou ler aqui, tá? Mateus 13, 3. Você pode abrir na sua Bíblia aí. Diz assim, ó. Mateus capítulo 13, verso 3. E de muitas coisas Jesus falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Vamos todos repetir: o semeador saiu para semear. Não vou entrar aqui na parábola do semeador por causa do tempo, mas você já conhece. O semeador estava levando uma bolsinha cheia de sementes e num terreno jogou certas sementes, passou para outro terreno, jogou mais semente, passou para outro terreno, 4 terrenos ele jogou sementes. Amém? Depois, se você continuar no capítulo 13 mais para frente, tem a explicação da parábola, que Jesus fala: eu, o Senhor, sou o semeador. A semente é a palavra de Deus, e os terrenos são o coração do homem. Amém? Então, Jesus comparou também a palavra dele, as escrituras, a palavra dele com a semente. E aquele que lança a semente, o semeador, é a pessoa que evangeliza. Amém? Tanto o pescador que pesca o peixe, quanto o semeador que planta a semente, são a mesma comparação feita por Jesus. Amém? Pessoas que têm facilidade de semear a palavra. Você tem facilidade de semear a palavra? É uma pergunta para você responder para si mesmo. Às vezes, eu e a pastora, a gente vai a alguns estabelecimentos de irmãos aqui da casa, e a pessoa vende alguma coisa, e ela já coloca um versículozinho ali junto, né? Está semeando a palavra. A pessoa trabalha ali oferecendo algum serviço, e às vezes o cliente ele abre o coração e a pessoa já, agora esquece um pouquinho que eu sou patrão aqui, quero te falar como cristão, Jesus e tal. A pessoa ela semeia, ela lança uma semente. Se você tem essa facilidade em semear a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo usar a sua vida dessa forma, porque assim você está levando o reino de Deus para essas pessoas, e muitas vezes é uma alma que está precisando da palavra no coração dela. Amém, igreja? Amém? O que as pessoas mais precisam hoje, pastor? Jesus no coração. Jesus no coração. Eu acredito que o Evangelho tem poder de quebrar correntes, quebrar grilhões, transformar famílias, restaurar casamento. O Evangelho tem poder, igreja. O sangue de Jesus foi derramado para transformar nossa vida para algo muito melhor, para um plano espiritual melhor. Quem acredita nisso, aplauda Jesus, por favor. Glória a Deus. Pastor, e como é que eu faço para semear? Depois você lê ali Mateus 13. O semeador, ele tem que saber a hora certa de semear. Amém? Você não pode semear na hora errada. Se você semear determinada semente, que o solo vai estar preparado para determinado mês, e você lança no mês errado, o solo não vai aderir à semente. Amém, queridos? Tem determinado tipo de plantio que só acontece no mês X do ano. O soja, o trigo, o arroz, é para o mês X, Y do ano. Agora, se você plantar no mês errado, o que acontece, igreja? Você não vai ter a colheita. Da mesma forma, para você semear no coração de alguém, a pessoa precisa estar com o coração aberto. Amém, queridos? Você não pode sair semeando sementes se o coração não está aberto. Pastor, como que eu evangelizo? Primeiramente, quando a pessoa está aberta para ouvir e quer ouvir. O que o Senhor Jesus nos disse sobre isso? Quando nós queremos semear, mas o outro lado não quer ouvir. Não deitei as vossas pérolas aos porcos. Palavra pesada, né? Mas é o ensinamento do Senhor Jesus, para nós não lançarmos as nossas sementes numa terra que está dura. Agora,
quando a terra está aberta para isso, quando a terra está molhada, né? E aqui tipificando, né? O molhar pode ser as lágrimas, um coração quebrantado, um coração que está aberto, que é só você lançar uma sementinha, ela já vai germinar. O que você faz? Lança a semente. Amém, igreja? Não seja um crente inconveniente ou chato que fica forçando Jesus goela abaixo. Deixe a pessoa estar com o coração aberto. E aí ela estando com o coração aberto, você vai lá e joga a semente e a terra vai estar pronta para germinar. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, você que é um pescador, eu quero usar o exemplo aqui de semeador também. O nosso trabalho não é germinar a semente. Amém? O nosso trabalho é só semear. O seu trabalho é ir lá e joga a semente e deixa que o Espírito Santo faz o trabalho dele. O que o apóstolo Paulo falou nas suas cartas? Que o Espírito Santo é aquele que convence acerca do pecado, da justiça e do juízo. O trabalho do Espírito Santo é convencer. E qual que é o nosso trabalho? Semear. Você só joga a semente no coração. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Muitas pessoas têm vergonha e medo de evangelizar porque ela pensa assim: meu Deus, mas se eu falar, será que ela vai receber? Será que ela vai aceitar? Será que ela vai resistir? O nosso trabalho não é convencer, o nosso trabalho é simplesmente lançar a semente. Amém, igreja? Mais um ponto importante aqui. Você como um semeador ou um pescador, né, que vai pescar homens, semear a semente do Evangelho, o seu trabalho é lançar a semente e descansar o coração. Amém? Você já viu uma pessoa que trabalha nessa área, né, do agronegócio? A pessoa semeia e ela fica desesperada. Eles vão lá com o maquinário lá, abre a terra e joga as sementes, né? Você já viu o cara que semeia, chegando em casa assim: meu Deus, será que a semente brotou? Meu Deus do céu. Você nunca vai ver uma pessoa apavorada. Ela vai jogar a semente e ela vai descansar, sabendo que no momento oportuno aquela semente vai germinar. Amém? Então você lança a semente e deixa Deus fazer o trabalho dele. Amém, igreja? Quem aqui estava no nosso culto de casais no sábado? Não é o culto para você ficar: ó, tá vendo? Ó, marido, ó, esposa, alfinetando. Não é. Por quê? Você ouviu a palavra veio para o coração e a palavra faz o trabalho dela. Vai trabalhando no coração, vai convencendo aquilo que o marido precisa fazer, aquilo que a esposa precisa fazer. Você e eu, nós não somos o Espírito Santo, amém? Nós não somos. O Espírito Santo faz o trabalho dele sozinho. Você não precisa se desgastar. Marido muda, esposa muda. Está vendo? Você está errado, você está errada. Amém, igreja? Não. A semente do Evangelho já faz por si só esse trabalho. Porque se você acredita que o seu marido, que a sua esposa tem o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Amém? O nosso papel é um só. A semente caiu no coração, agora deixa o Espírito Santo trabalhar. Amém? Quem crê nisso, dê mais um aplauso ao Senhor. Queridos, agora sobre evangelizar, que é aqui, né, lançar as redes. Existem dois tipos de evangelismo. Amém? Dois. Qual, pastor? Quando você evangeliza genericamente para a pessoa decidir onde ela quer congregar. Eu faço muito isso, mesmo como pastor. Muitas vezes a pessoa chega e abre o coração, e eu vejo que aquele coração está aberto, eu falo de Jesus, oro pela pessoa, e como pastor eu poderia falar: vai lá na igreja. E muitas vezes eu não falo isso, eu falo assim, ó: se você tem uma igreja perto da sua casa e fica confortável para você, vai lá. Se é ruim para você, você não consegue vir até o centro, até o tabuleiro, vai onde você consegue. Existe evangelismo que você deixa a pessoa ser
guiada para onde o Espírito Santo destinar ela, amém? Agora existe aquele evangelismo que não, que você prega para a pessoa e já abraça e puxa ela para perto, amém? Olha o que diz em Mateus 28, 19, fala sobre isso aqui, ó. Mateus 28, 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, repete comigo, fazer discípulos, de novo, esse aqui, essas palavras de Jesus que estão em Marcos 16, Mateus 28, Lucas 24, esses 3 evangelhos são as palavras finais de Jesus antes dele subir ao Pai, amém? O que Jesus falou antes de ser assunto aos céus? Vão pelo mundo inteiro, preguem o evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem aquilo que eu vos tenho dito e façam discípulos de todas as nações. A missão da igreja é essa: ganhar almas, batizar e ensinar, amém, igreja? Vamos todos repetir? A missão da igreja é pregar o evangelho, batizar, ensinar e fazer discípulos. Essa é a missão principal da igreja, principal, seja qual for a placa, a denominação, amém? Então, como é que nós fazemos discípulos? Pastor, como é que se faz discípulos? É simples, você pregou o evangelho para a pessoa, e aí você não deixa ela sozinha, você puxa ela para perto, e aí começa a cuidar do coração dela, amém? É quando você evangeliza, mas você traz para perto. Existem alguns pescadores, pode voltar ali na imagenzinha, Ana, que vão pescar o peixe, ali ó, Pedro e André pescando, e Jesus ali trocando uma ideia com eles. A pessoa vai pescar e o que ela faz? Ela pescou o peixe, vai pegar o peixinho e vai dar na mão de outra pessoa. Ó, agora cuida do peixe aí. Alguém já foi num pet shop e comprou peixinho, aqueles de aquário, alguma vez na vida já? Peixe beta, aqueles peixinhos pequeno, colorido. Então alguém pegou o peixinho, botou num aquário e falou: agora você cuida, agora é seu. E é mais ou menos isso, o discipulado, ou fazer discípulo é isso. É quando alguém pega o peixe, entrega na sua mão, agora você cuida dele. Para que aquele peixinho, aquela alma, aquela vida seja cuidada, tratada, e você vai ver o processo de perto, amém, igreja? Pastor, como é que nós fizemos isso aqui nessa casa, na Hope? Célula. A célula, alguém foi lá, pregou para a pessoa ouviu Jesus, aceitou Jesus no coração, creu no evangelho, daí qual é o próximo passo? Ela vai para uma célula para ser cuidada por alguém, amém? Os nossos cursos também, né, escola conjugal, que é um curso que cuida acerca de casamento, nós priorizamos nessa casa, casamento, família, para a família ser amparada. Então, essas ferramentas, elas nos ajudam, que você ser cuidado, amém? Porque não basta só pescar o peixe e deixar o peixe sozinho. Você pesca o peixe e acolhe ele, amém, igreja? Quando você pesca o peixinho e coloca na mão de alguém para ele ser cuidado, o que você está informando para essa pessoa? Que ela tem uma rede de apoio espiritual, amém? Ontem eu estava conversando com uma família muito amada, lá na comunhão da célula, que vieram de São Paulo, e ele falou: pastor, a igreja para mim é uma família. Falei: cara, que legal. Nas palavras dele ele expressou isso, né? E eu falei: é isso mesmo, a igreja é como uma família espiritual, que quando um irmão passa uma luta, o outro ajuda, acolhe. Não é uma família perfeita, amém? Não é. Até porque, se você olhar para a sua família, você vai achar alguma imperfeição. Eu olho para a minha, mesmo sendo uma família pastoral, tem imperfeições, porque nós somos imperfeitos, amém? Somos seres humanos, perfeitos só quando nós tivermos o corpo glorificado e estivermos com Cristo. Mas aqui nós somos imperfeitos, e a igreja é uma família imperfeita, mas que um apoia o outro, ampara o outro, ajuda o outro, amém? Vamos falar agora de Tiago e João, aqueles dois ali da direita,
tá? Que estão consertando as redes. Você pode repetir comigo? Consertando as redes. Só para frisar bem aqui, Mateus 4:21 de novo. Tá na mão já aí, Ana? Tá funcionando aí? Glória a Deus. Mateus 4:21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Existem pessoas que não vão ter facilidade para pregar. Amém? Você sabia disso, que na igreja tem pessoas que não vão ter facilidade? E está tudo bem. Está tudo bem. Fique tranquilo. Tem pessoas que só do fato dela pensar que ela vai ter que falar para alguém de Jesus, ela já treme. Está tudo bem. Fique bem em paz com isso. Porque tem pessoas que não foram chamadas para pegar o peixinho, mas foi chamada para consertar a rede. Amém? Pessoas que trabalham no consertar as redes, trabalham em curar corações, curar almas, curar ferramentas para que outros possam pescar o peixe. Amém? Quem está entendendo aí? Amém? Glória a Deus. Características de pessoas que foram chamadas para consertar redes. Coloca ali, Ana, Hebreus capítulo 13, verso 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Aqui o autor da carta aos Hebreus está falando de um dom. Isso aqui é um dom espiritual, o dom da hospitalidade. Pastor, o que é o dom da hospitalidade? Sabe aquela pessoa que é acolhedora, que ama acolher, amorosa, que tem um abraço legal, que tem um conselho bom, amém? Pessoas que têm um coração maravilhoso. São pessoas que indicam que vão ter um chamado para consertar as redes. Talvez não vão ser pessoas que vão estar pregando no mundo inteiro, talvez não vão estar num púlpito, mas vão ser pessoas que vão abrir a sua casa para os irmãos ir lá tomar um café, para poder ter um lugar acolhedor, um lugar à vontade, onde você pode abrir o seu coração, conversar, falar. São pessoas que consertam as redes. Amém, igreja? Por que é importante consertar as redes? Porque é uma coisa muito óbvia. Se os pescadores ali, Pedro e André, vão lançar as redes e tem buraco na rede, o que acontece? É possível pegar peixe, sim ou não? Não, né? O peixe vai passar no meio do buraquinho ali da rede. Agora, se a rede está bem fechadinha, os buracos ali, você vai conseguir pescar. Então esses geralmente são as pessoas que elas não vão estar muito, não gosto dessa palavra, evidência, mas não vai, são pessoas de bastidores, que Deus chamou para bastidor. Tem pessoa que tem essa característica, que ela gosta de ficar por trás dos bastidores, fazendo as coisas acontecerem, e ela ama isso, e está tudo certo, amém, igreja? Se por onde você passa, você é uma pessoa acolhedora, amorosa, tem um bom conselho, tem uma boa orientação, muito provável que você não foi chamado para pescar, você foi chamado para consertar redes. Amém? Até porque, quem aqui já pescou? Levanta a mão aí. Até as mulheres já pescaram, ô glória, que bênção. Quando você pesca, geralmente, o que você menos faz é o quê? Barulho. Não é verdade? Você não faz barulho. Agora, quem conserta a rede é o contrário. Tá duas pessoas consertando a rede, eles estão jogando papo fora ali, conversando e tal. Então, são antagônicos, são opostos uma coisa da outra. A pessoa que conserta a rede é uma pessoa que é muito boa no coração. A pessoa que foi chamada para pescar almas, ela é muito boa em se expressar, pregando, falando. Amém, igreja? Coloca ali para nós, Ana, João 4, 37 e 38. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro que ceifa. Vamos repetir, um é aquele que planta
e outro é aquele que colhe. Vamos lá, de novo. Isso, vamos lá, 38 aí. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O que João está falando aqui? A mesma coisa que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. Põe ali para nós, Ana. 1 Coríntios 1, 14 e 15. Olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Olha que interessante, presta atenção aqui, ó. Esse exemplo de Paulo é maravilhoso. Por quê? Paulo fala, eu batizei só 2 pessoas em todo o meu ministério. O ministério de Paulo foi longo, ele escreveu provavelmente 13 cartas, 12 cartas foram de autoria dele, que ele assinou, Paulo, escravo de Cristo. E existe uma 13ª suposta carta, que é Hebreus, não sabemos. Em todo o ministério de Paulo, ele batizou 2 pessoas, só 2, Crispo e Gaio. O que ele quis dizer com isso? Que o foco dele não era batizar. O meu foco não era esse. Qual era o foco de Paulo? Escrever cartas, abrir igrejas e levantar líderes. Amém? Quem está entendendo? Ótimo. O que Paulo está falando aqui? Que ele não era muito bom em ensinar os primeiros passos, porque Paulo era mestre, então ele ensinava coisas mais sólidas, mais profundas. Ele deixou essa questão de batizar, de ensinar os primeiros passos para outros irmãos da igreja. Paulo falou, ó, Crispo e Gaio, os primeiros passos na fé ali eu ajudei, mas não é o meu foco. O meu foco era ensinar coisas mais profundas e mais sólidas. Então Paulo estava dizendo o quê? Eu não sou daqueles que pescam peixe, eu sou daqueles que cuidam do peixe depois que foi pescado. Amém, igreja? Amém? Talvez você tenha um chamado para ministrar pessoas. Pense aí consigo mesmo aí. Você vai num churrasco, num café, sei lá, de repente senta alguém do teu lado e começa a conversar e abrir o coração, e quando vê, você está ali aconselhando a pessoa, você está ali orando por ela. Se você tem isso forte na sua vida, é porque o Senhor não está te chamando para pescar, mas para pegar o peixinho e limpar ele. Amém? Quando você vai lá no Pesca e Pague, né? Você pesca, e geralmente tem um carinha lá que pega o peixe, o que ele faz depois? Limpa o peixe para você fritar e comer, não é assim? Então, o chamado aqui de Tiago e João, de consertar as redes, também envolve limpar os peixes. Porque se ficasse um peixinho preso ali no meio da rede, o que ele tinha que fazer? Tira o peixe, limpa a rede, limpa o peixe e segue. Nem todos na igreja vão ser chamados para pregar, para tocar. Vão ser pessoas que vão ter um chamado mais por trás dos bastidores, e está tudo certo, amém, queridos? O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12: pois vós sois o corpo de Cristo, e todas as partes são importantes, amém? Muitas pessoas se prendem, não, porque eu quero pregar, eu quero ser um missionário das nações, e eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e às vezes o Senhor está te chamando para cuidar de uma alma na igreja preciosa, amém, queridos? Só quem entendeu, aplauda Jesus. Outra coisa muito importante, agora saindo um pouquinho do foco dentro da igreja. Acredito que a grande maioria aqui adultos tem profissão, amém? E às vezes o seu púlpito vai ser o seu escritório. Às vezes o seu púlpito é colocar o seu jalequinho branco lá, os seus instrumentos lá, médicos lá, e cuidar de uma vida. Ah, pastor, e eu preciso necessariamente pregar para essa pessoa? Não. Você exercendo bem o seu trabalho, você sendo um ótimo profissional, você cumprindo com os seus direitos de trabalhador, você também está pregando o evangelho, igreja. Amém? A sua vida cotidiana, normal, você
mulher, esposa, quando está cumprindo as suas funções domésticas, você que não está no mercado de trabalho, mas está em casa, fazendo um papel fundamental, maravilhoso, quer cuidar do marido, dos filhos, você também está pregando o Evangelho. Amém, igreja? Nós não podemos interpretar como fazer a obra somente dentro da igreja, porque os primeiros peixinhos que Jesus te dá, sabe quem são? Os seus filhos. Amém, igreja? As primeiras ovelhinhas que Jesus vai te dar para cuidar, sabe quem são? Os da sua casa. O que o Senhor Jesus nos falou? Do que adianta o homem ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Adianta você sair fazendo a obra para um monte de coisa e sua família está arrebentada. Adianta, igreja? Não adianta. Primeiro, dentro de casa, você cuidar das ovelhinhas da sua casa, dos peixinhos dentro da sua casa. Amém, igreja? Vamos lá, agora para terminar aqui, sobre quem tem ainda chamado para consertar as redes. Paulo escreveu uma carta chamada Tito. Tem 3 capítulos, curtinho. Os diáconos presbíteros aqui da casa estão cansados de ler Tito, que a gente tem que ler no curso ali, Tito, né? Capítulo 1, verso 5. Olha o que Paulo fala aqui para Tito. Tito, por essa causa eu te deixei em Creta, na Grécia, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Está aqui mais uma vez Paulo reforçando a chamada dele, falando, eu não fui chamado para pescar peixe, eu fui chamado para pegar o peixe que alguém pescou, limpar, tratar e cuidar. E aqui Paulo está reforçando mesmo para Tito. Tito, você foi responsável não para pescar peixe. Prepare lá na igreja, lá em Creta, lá os que vão pescar. Mas você vai pegar o peixinho e vai limpar ele e deixar ele bonitinho. Amém, igreja? Aqui Paulo está falando em Tito que tem pessoas que têm ou futuramente terão dentro da igreja do Senhor essa aptidão de limpar o peixe, de consertar a rede. O maior indicador qual é? Amar pessoas. Você pode repetir essa frase comigo? Amar pessoas. De novo. Qual é o maior indicativo para o ministério? Falando agora de ministério. Falei um pouquinho de casa, vamos voltar para o ministério. Amar pessoas. Quem diz isso não é o pastor, é Paulo, não em Tito. Vamos para Coríntios, nós vamos terminar aqui. 1 Coríntios 13, Ana, olha só o que ele fala. 1 Coríntios 13 é conhecido como o capítulo do... Vamos lá? Quem falou amor? Glória a Deus aí, nossos alunos de teologia aí, afiado. 1 Coríntios 13 é conhecido como o capítulo do amor, tá? Confere aqui comigo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Repete comigo, o verdadeiro amor não busca interesses próprios. Amém? Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Agora vamos lá, vamos repetir todo mundo junto aqui. 3, 2, 1. Até aí. Esse aqui é o conceito bíblico de amor. De alguém que não é egoísta, mas pensa no outro. Que suporta, não é meu Deus, estou suportando. Estou dando suporte para a pessoa que precisa.
Tudo espera o tempo que for preciso para a pessoa melhorar, para a pessoa avançar. Tudo crê mesmo diante de circunstâncias contrárias, amém, igreja? Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 13 que o maior indicador para o ministério, para um chamado, qual é? Amor. Não é título. Não é título. Ah, pastor, eu quero muito consertar redes. Eu quero ser o consertador de redes mais top da Hope. Não está errado. Agora, vamos inverter a equação. Pastor, eu amo almas. Eu quero cuidar de almas. Eu quero cuidar de criança. Eu quero cuidar de casais. Pastor, isso ferve no meu coração. Eu quero consertar pessoas. Eu quero consertar redes que vão pegar pessoas. Pastor, eu quero, não importa, eu tenho paixão nisso aqui, ó. Eu tenho paixão em jovens, pastor. Por favor, pastor, me coloca nos jovens que eu quero cuidar dos jovens. Aí sim. Amém? Porque tem que ter muito amor para consertar rede, igreja. É um trabalho minucioso, é um trabalho delicado. É só quem tem amor vai dedicar isso, o seu tempo, o seu esforço nisso, igreja. Amém? Eu quero terminar com essa frase. Você foi chamado para quê? Para pescar peixes ou para consertar redes? Amém? Tenho certeza que na igreja do Senhor, ou você está num grupo, ou você está em outro. Se você ainda não tem essa revelação, hoje é noite de orar, falar: Senhor, me mostra a forma que o Senhor quer me usar, pescando ou cuidando. Amém? Vamos ficar de pé, quero chamar o louvor.